Olá pessoal, meu terceiro vídeo sobre os bonecos dos anos 80 da linha do He-Man Masters of the Universe. No primeiro vídeo, que foi o do boneco do He-Man, eu contei um pouquinho da minha história e a dificuldade em conseguir os bonecos. Na verdade, a dificuldade em conseguir o boneco, porque eu só tive um, que foi o do He-Man. E o vilão, assim, que eu queria ter para brincar, que eu sonhei tanto em ter mais um boneco para estar brincando com o boneco do He-Man, ele não era o Esqueleto. O vilão que eu queria ter na minha infância era o Aquático. E eu só fui conseguir ter o Aquático mais de 30 anos depois. E hoje eu estou mostrando 3 versões do Aquático. Uma versão do Brasil, da Estrela, uma versão da Malásia e uma versão da Mattel Taiwan. Então, Estrela Brasil, Mattel Malásia e Mattel Taiwan. Todos têm uma leve diferença um do outro. Vocês conseguem notar a diferença? Bom, o da Estrela é fácil. O da Estrela está faltando a borboleta, né? Essa parte do cinto, né? Essa fivelinha de borboleta aqui, ó, que tem nesses dois. O da Estrela é muito difícil conseguir, assim, se perdia com o tempo. O da Estrela, então, é esse tom mais laranja. Vocês podem perceber que é um tom bem mais laranja que os outros bonecos. E está faltando essa fivela borboleta no boneco da Estrela. Mas, assim, mesmo assim, ele é muito difícil de conseguir. A gente conseguiu um boneco assim com uma pintura razoavelmente boa. Esse, assim, aparentemente ele não foi nem assim brincado, porque a gente olha os pés dele, ele não tem marca de... Na verdade, nenhum desses 3 aqui tem marca de desgaste no pé. E eles não foram repintados, que acontece de muita gente repintar, mas eles não foram repintados, então significa que são bonecos que ficaram mais assim guardados em coleção. Mas mesmo assim a gravatinha, a fivelinha borboleta, ela se perdeu com o tempo. E quais são os outros? A versão da Malásia é essa daqui. Essa daqui é a versão da Malásia. Ele tem a cintura toda laranja. A vestimenta, vocês viram que a vestimenta nesse tom de abóbora é um tom diferente do da Estrela. Mas aqui, olha, prestem atenção que ele é todo laranja. E o de Taiwan não. O Taiwan já tem a cintura com o cinto verde. O cinto da versão de Taiwan é verde. Então essas são as 3 diferenças nesses 3 bonecos que eu tenho na minha coleção. Malásia e Taiwan vem impresso em 1981. Eu acredito que não tenha sido produzido em 1981, apesar que a produção começou em 1981, mas pode ter sido de alguma tiragem um pouco posterior. Já o Estrela, por volta de 86, 87, foram os anos de lançamento desse boneco aqui no Brasil. E assim, sobre o Aquático em si, para quem não acompanha muito esse mundo do He-Man, eu vou estar lendo um pouquinho da biografia dele, que foi tirado também de uma cartela de boneco, só que da linha Motuki, que é o Masters of the Universe Classics, que foi uma linha assim mais antiga, uma linha muito perfeita que eles lançaram, mas assim, lançou bem depois. Eram bonecos com mais articulações, com mais detalhes, e eles vinham na cartela, né, na caixinha vinha uma biografia. O Aquático, né, que o nome dele original em inglês é Merman. Então a gente vai ver, tem até aqui atrás em outras versões, né, Merman é o nome do Aquático original, que significa um líder oceânico. Então Aquático, esse Merman significa um líder oceânico. E ele era o que? Ele era governante dos reinos submarinos de Eternia. Merman foi lançado a servir nos exércitos de Skeletor, né, o esqueleto, após seu reino ter sido destruído em uma batalha com clãs de oceanos rivais. Olha que informação interessante que a gente vai ver em quadrinhos, a gente vai ver na própria minicomic, em outros quadrinhos, ou assim, algumas versões posteriores também do desenho, eles trazem um pouco dessa informação, coisa que quem acompanhou apenas o desenho clássico lá da década de 80 não faz a mínima ideia.
Então ele foi forçado a servir os exércitos do Esqueleto, porque o seu reino foi destruído em uma batalha com clãs de oceanos rivais. E a aliança com o Esqueleto o traz para o mundo da superfície, mais frequentemente do que ele gostaria. O aquático, né, ele não gosta muito de ficar no mundo da superfície, mas essa aliança com o Esqueleto faz com que ele tenha que subir muito mais do que ele gostaria. E ele fica assim, sempre lá à espreita, né, assim, nas profundezas, aguardando o chamado do mal, no caso o chamado do Esqueleto, para estar servindo o Esqueleto. Então isso aí é um pouquinho da biografia do aquático. Bom, e agora seguindo o padrão do que eu fiz, do que eu apresentei nos outros bonecos, eu estou mostrando o boneco sem a vestimenta, sem os acessórios. O aquático, né, ele vem apenas com uma espada e com esse colete, com essa fivela de borboleta. Essa fivela, essa parte da borboleta, que é a parte que mais assim, fácil de sumir, né, mais difícil de encontrar o boneco com essas, assim, completo com essa fivela. Essa versão que está rodando é a versão da Malásia, né, que tem o cinto laranja. A versão de Taiwan que eu mostrei tem o cinto verde. E a estrela, ele é um tom mais laranja. O tom aqui do colete e da espada é o mesmo tom laranja do calção e do cinto. O que não acontece aqui, que a gente vê o colete com um tom de cor mais puxado para o abóbora. O corpo em si, né, ele segue o padrão, né, a Mattel ela usava uma mesma forma praticamente para todos os bonecos, ia mudando apenas a coloração. A gente percebe que esse boneco aqui eles não quiseram ter muito trabalho com a pintura, né? A bota do aquático ela segue no mesmo tom de cor, eles não pintaram a questão da luva, assim, não que ele use luva, mas assim, poderia ter um trabalho de pintura um pouquinho diferente na parte das mãos, assim, na bota, mas assim, na própria cabeça em si também, eles mantiveram o mesmo tom de cor, ao contrário de alguns outros bonecos. E o que muda mesmo, assim, mas é a cabeça. A cabeça, assim, não tem como, é a parte que eles iam colocando, fabricando individual para cada boneco. Mas vocês vão ver, né, nos vários outros vídeos que eu vou fazer, que essa forma, né, de boneco ela vai se repetir muito. E vai mudar apenas a cor. Todo mundo bem musculoso. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Espero que tenham gostado.